Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Reis, capítulo 6. No ano 480, depois da saída dos filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado, no mês de Zive, que é o 2º mês, empreendeu a construção do templo do Senhor. O templo que o rei edificou ao Senhor tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico, a entrada do templo, tinha 20 côvados de comprimento, que igualava a largura do templo, e 10 côvados de largura na frente do edifício. O rei fez no templo janelas com grades de madeira e construiu, encostados às paredes do edifício, andares que rodeavam o templo e o santuário. Cercou assim o edifício de quartos laterais. O andar inferior tinha 5 côvados de largura, e do meio 6, e o terceiro 7, porque se tinha posto encostas nos muros exteriores do templo para evitar que as vagas entrassem nas paredes do edifício. Na construção do templo só se empregaram pedras lavradas e pedreira, de sorte que não se ouvia durante os trabalhos da construção barulho algum de martelo, de cincel ou de qualquer outro instrumento de ferro. A entrada do andar inferior encontrava-se ao lado direito do edifício. Subia-se por uma escada em espiral ao andar do meio e desde ao terceiro. Terminado o edifício, Salomão recobriu de tábuas e de forros de cedro os andares que construiu encostados em todo o edifício. Era de 5 côvados de altura, cada um, e foram ligados ao templo por traves de cedro. A palavra do Senhor foi então dirigida a Salomão nesses termos: esta casa que tu edificas, se obedeceres às minhas leis, praticares os meus mandamentos e observares todos os meus preceitos, seguindo-os cuidadosamente, eu cumprirei em ti promessas que fiz ao teu pai Davi. Permanecerei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, meu povo. Salomão terminou a construção do templo, forrou o interior das paredes do edifício com placas de cedro, desde o pavimento até o teto, revestiu assim de madeira todo o interior e cobriu o pavimento com tábuas de cipreste. Revestiu de tábuas de cedro, partiu a partir do fundo do templo, desde o pavimento até o teto, um espaço de 20 côvados que destinou ao santuário ou santo dos santos. Os 40 côvados restantes constituía a parte anterior do templo. Dentre o edifício, o cedro era esculpido de coloquidas e flores abertas. Tudo era de cedro, de modo que não se podia ver pedra alguma. Salomão dispôs o santuário, o interior do templo, bem ao fundo, para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário tinha por dentro 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Salomão revestiu de ouro fino e cobriu o altar de cedro. Revestiu de ouro fino o interior do edifício e fechou com cadeias de ouro a frente do santuário, que era também revestido de ouro. A casa ficou assim inteiramente coberta de ouro, como também toda a superfície do altar
que estava diante do santuário. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinha 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados, que fazia 10 côvados da extremidade de uma asa à extremidade da outra. O segundo querubim tinha também 10 côvados. Os dois tinham a mesma forma e as mesmas dimensões. Um e outro tinha 10 côvados de altura. Salomão os colocou no fundo do templo, no santuário. Tinha as asas estendidas, de sorte que uma asa do primeiro tocava uma das paredes e uma asa do segundo tocava a outra parede, enquanto as outras 2 asas se encontravam no meio do santuário. Revestiu também de ouro os querubins. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa ao redor, ao santuário, como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Cobriu de ouro o pavimento do edifício, tanto o do santuário como do templo. Pôs à porta do santuário vigas de pau de oliveira e seu enquadramento com os ombreiras ocupava a 5ª parte da parede. Nos 2 batentes de pau de oliveira mandou esculpir querubins, palmas e flores desabrochadas e cobriu-se de ouro. Cobriu de ouro tanto os querubins como as palmas. Para a porta do templo fez vigas de pau de oliveira que ocupava a 4ª parte da parede, bem como 2 batentes de madeira de cipreste, sendo cada batente formado de 2 folhas móveis. Mandou esculpir nelas querubins, palmas e flores desabrochadas e cobriu tudo de ouro, ajustado às esculturas. Construiu ao redor do átrio interior um muro de 3 ordens de pedras talhadas e uma fileira de traves de cedro. No mês de Ziv, do 4º ano de reinado, foram lançados os fundamentos do templo do Senhor. E no ano 10º ao mês de Bul, que é o 8º mês, foi o templo acabado em todas as suas partes, em todos os seus pormenores. O templo foi construído em 7 anos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Para mais informações sobre o propósito do templo, precisa ver 2 Crônicas 5 e seguintes. Bem, o pórtico era como uma grande varanda. Essas janelas estreitas estavam próximas do topo das paredes para ajudar a iluminar o centro do templo. Para a honra de Deus, o templo em Jerusalém foi construído sem o som de martelo ou de qualquer outra ferramenta no local da edificação. Isso significa que a pedra deveria ser pré-acabada, corte e formato, a quilômetros de distância, na própria pedreira. A honra e o respeito do povo por Deus estendia-se a todos os aspectos da construção desta casa de adoração. Este detalhe é registrado não para nos ensinar como construirmos uma igreja, mas para nos mostrar a importância de demonstrar cuidado, preocupação, honra e respeito por Deus e seu santuário. Este versículo 13
resume o principal propósito do templo. Deus prometeu que a sua presença eterna nunca deixaria o santuário, desde que uma condição fosse atendida. Os israelitas deveriam obedecer os seus mandamentos. Cientes de quantas leis deveriam seguir, podemos imaginar como esta condição era difícil, mas a situação dos hebreus era muito parecida com a nossa hoje. Não foi bem designados de Deus, não foram designados de Deus por falharem em manter algum pequeno ponto de uma lei. O perdão por todos os seus pecados foi amplamente concedido, não importando quão grandes ou pequenos fossem. Enquanto lemos a história dos reis, podemos observar que a transgressão da lei foi o resultado, não a causa, de uma separação de Deus. Eles abandonam o Senhor primeiramente em seu coração, então falharam em manter suas leis. Quando fechamos nosso coração para Deus, seu poder e presença logo nos deixa. O conceito do templo de Salomão aproximava-se mais de um palácio para Deus do que de um lugar de adoração. Como uma habitação para o Senhor, era rico e muito bonito, tinha dimensão internas pequenas, porque a maioria dos adoradores reunia-se do lado de fora. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.